Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, na nossa disciplina de língua portuguesa, nas aulas dessa semana, a Prof. Tati vai fazer 2 videozinhos também, igual a matemática. Por quê? Porque nós vamos trabalhar 2 conteúdos e eu prefiro fazer dessa forma, dividir, que assim não vai confundir a cabeça de vocês. Agora, o nosso primeiro tema que nós vamos abordar é narração. Então, vocês podem estar pegando a apostila de vocês lá na página 61, tá? E me acompanharem aqui. Beleza? Vamos lá, então. Aqui, ó. Primeiro, nós temos esse texto aqui, que nós vamos entender como que é a narração. Nos HQs, ou seja, nas histórias em quadrinhos, a sequência das imagens, com ou sem texto escrito, forma uma narração, ou seja, uma história em que os personagens praticam ações. Então, aqui tá falando o seguinte, gente, que nos HQs, tendo apenas só as imagens, com ou sem texto, vocês conseguem entender o que acontece numa história em quadrinhos só com as imagens, mesmo se não tiver um diálogo entre os personagens, né? Vocês conseguem entender as ações de cada personagem. Já aqui, ó, o texto narrativo, isto é, aquele que conta uma história em geral, é organizado assim, ó. É organizado em situação inicial, conflito, clímax e desfecho. O que é a situação inicial? É a parte inicial do texto em que são apresentados. Na situação inicial tem que ter o quê? Tem que ter a apresentação dos personagens, né? Aprender já saber os personagens que tem na história. Às vezes também é possível saber onde e quando está acontecendo a história também, ó. É possível também saber, né, quando e onde a história acontece. Vocês podem estar identificando no início da história já, na situação inicial. Em seguida, surge um conflito, que vai gerar ações e reações dos personagens. Entre os principais fatos da história, tem o clímax, que é o momento de maior tensão, e o desfecho, que é a parte final do texto, em que ocorre a resolução do conflito, né? Nós temos um conflito, esse conflito vai se tornar um clímax, que vai ter aquela tensão em cima desse conflito, né? E o final sempre é o desfecho, que tem a resolução, ou seja, que é resolvido esse conflito. Aqui no exercício 12, 13, nós vamos identificar essas partes. Ó, aqui no 12, identifique a situação inicial e o conflito. Mas de que parte? Nós vamos estar trabalhando aqui, ó, a história em quadrinhos do Mendeleev e da Telúria. Nós vamos estar interpretando isso aqui em base dele. Então, vocês podem estar indo lá na historinha e observando. Vamos primeiro ver aqui, ó, qual que é a situação inicial e o conflito disso. Eu vou estar preenchendo aqui para vocês, ó. Então, vamos lá aqui, ó. Primeiro de tudo, gente, deixa eu diminuir aqui a letra. Só um minuto. Então, vamos lá. Qual que é a situação inicial? A situação inicial é a Telúria fazendo o quê na história em quadrinhos? Olhem na apostila de vocês. Ela está praticando exercícios vocais. Então, vocês podem estar preenchendo aqui, ó. Telúria está praticando exercícios vocais, correto? Essa é a situação inicial. E qual que é o conflito? E a sua voz desafinada assusta quem? O irmão. Aí vamos para outra linha ali, que eu vou colocar aqui, ó. E a sua voz desafinada assusta o seu irmão. Não é isso que acontece já de início e esse é o conflito? Sobre o susto que o Mendeleev recebe, ele acontece com ele? Não é? Então vamos lá. Aqui
Ok, agora vamos para o exercício 3. Resuma os fatos da história até o clímax e o desfecho. Então, vamos lá aqui, ó. Fatos e clímax. Então, vamos lá. Qual que é o fato e o clímax? Os irmãos, o que está acontecendo? Os fatos, o que acontece lá? Os fatos é que os irmãos conversam sobre a cantoria desafinada de Telúria, correto? É isso que está acontecendo, que eles estão dialogando, né? Vocês podem observar na historinha em quadrinho de vocês. E depois, o que acontece? Que conta para o irmão, o que é o clímax? Ela vai lá e conta para o irmão que está fazendo aulas de canto. E Telúria também pergunta ao irmão se ele não deseja formar uma dupla com ela. Então, os fatos e o clímax é esse. Então, vamos lá? Os irmãos estão conversando sobre o que, gente? Sobre a cantoria desafinada de... Opa, deixa eu apagar aqui, que aí eu vou na outra linha. De Telúria. É esses os fatos que estão acontecendo. Eles começam a entrar numa discussão, correto? Os fatos que estão ocorrendo. E depois, ela também conta o que para o irmão que está fazendo. Então, o que mais é os fatos? Os irmãos estão conversando sobre a cantoria desafinada de Telúria, que também conta para o irmão que está fazendo aulas de canto. Ok, consegui resumir os fatos que estão acontecendo. Agora eu preciso saber qual que é o clímax. É aqui a Telúria também pergunta ao irmão se ele não deseja fazer dupla com ela. Lembra que ela pega e fala, você não quis fazer dupla comigo? Esse é o clímax. Telúria, né? Também. Opa, deixa eu vir lá para a próxima linha, né? Então, deixa eu colocar aqui. Olha aqui, ó. Espacinho, né? A linhazinha e continua aqui, ó. Coloquei lá o tracinho para continuar aqui, ó. Também pergunta ao irmão se ele não quer fazer dupla com ela, né? Agora, gente, nós vamos trabalhar a conclusão, o final. Como que acabou a história? A história acabou com eles fazendo a dupla, a conclusão ela continuou fazendo os exercícios vocais, melhorou a voz dela, o som, e daí? O que aconteceu? Não, né? Qual que é a conclusão? O que aconteceu? O Mendeleev diz ao pai que vai morar com a avó. O pai retruca dizendo que quer ir junto. É esse o final da historinha, não é? Então vamos colocar lá, ó. Vamos lá. Mendeleev conta ao pai que quer, que vai, né? Que vai, né? Morar com a vó. E daí? Ó, que mais que acontece? Aqui, ó. O pai o retruca, dizendo... Opa, deixa eu ir lá para outra linha. Retruca, dizendo que vai
junto, porque também não vai aguentar os ensaios da telúria, né? Agora o exercício 14 aqui, ó, tá perguntando onde e quando ocorre todas as ações dessa narrativa, porque quando nós vamos trabalhar uma narrativa, ela também tem que expor, muitas vezes, como vocês viram lá que tá falando, muitas vezes ela expõe aonde e quando está acontecendo. Aonde que é durante quando? Quando isso ocorre? Durante à noite? É durante o dia, né? Durante. Opa, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. É quando? Durante o dia. E aonde que tá acontecendo, gente? Tá acontecendo na cozinha, no quarto, na rua. Está acontecendo na sala da casa. Na sala da casa dos personagens. Belezinha? Ok. Eu vou estar mandando o gabarito para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Continuando aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá para a próxima página. Agora aqui, ó, gente, ó. Do HQ para o texto narrativo. Agora você vai reunir todas as informações da história dos dois irmãos para recontá-la na forma de um texto narrativo. Vocês vão elaborar agora, gente, um texto narrativo em base da história em quadrinho. Como vocês viram, vocês conseguiram todas as informações para poder fazer uma narrativa. A situação inicial e o conflito, os fatos e o clímax e a conclusão. Agora nós vamos transformar isso numa narrativa. Lembrando que, o que é uma narrativa, gente? É uma história escrita onde que tem falas dos personagens, né? Tem a narração ou de algum personagem, né? Que ele é na primeira pessoa. Se alguém faz parte, se a pessoa que está narrando a história, ela faz parte da história, ela está na primeira pessoa. Agora, se por um acaso você é apenas o narrador e não faz parte da pessoa, você vai estar na terceira pessoa. E em base disso aqui, nós vamos prestar atenção aqui, ó, olha só. Vocês vão criar a narração. Para preparar a narração, para transformar essa história em outra sem imagens, ou seja, numa narrativa, você terá que descrever os que as imagens mostram. Para isso, alguns detalhes são importantes e devem ser descritos. Galerinha, pega lá o marca-texto de vocês, ó. Deixa eu ver aonde é que tava. Deixa eu voltar aqui. Opa, eu acho... Aqui, ó. Pega lá o marca-texto de vocês e dá uma grifadinha aqui, ó. Tá? Marca. Aqui, ó. Acho que isso aqui vai ficar melhor. Ó. Ó, o que vocês precisam ter para fazer uma narrativa, ó? O local onde os personagens estão. Vocês precisam identificar isso na história em quadrinhos. O tom de voz, né? Se a pessoa tá falando brava, se ela tá falando calma, se ela está falando com um tom mais sério. Você tem que observar isso na história em quadrinho. As expressões faciais. Vocês viram que os nossos personagens têm bastante expressões, né? Quando estão assustados, quando estão felizes, quando estão com medo, quando estão bravos. Vocês podem observar isso nas expressões faciais dos nossos personagens na história. O gestual e postura. Qual é a postura e a gesticulação dos personagens? Você tem que falar também. Já vou explicar como é que a gente faz. Vocês podem escolher, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Vamos lá, aqui, ó, gente. Deixa eu pegar aqui e aumentar. Vocês podem escolher fazer a narração de vocês em primeira pessoa, onde vocês podem ser um dos irmãos ou o pai contando a história. E vocês também podem escolher ficar na terceira pessoa, que é um narrador. Vocês vão só narrar a história, que não participa das ações, ou seja, que não é um dos personagens, que não é nem o pai, nem o Mendeleév e nem a Telúria. Então, aqui, ó, no exercício 4, né, aqui na opção 4, já vai pedir para vocês estarem realizando.
Nas linhas a seguir, depois de toda essa observação, escreva a introdução da sua história. Apresente os personagens e a situação inicial. Primeiro de tudo, gente, vamos entender o que é introdução. O que é uma introdução? Gente, a introdução significa o início ou o começo. É o ato ou efeito de introduzir. É um texto breve, pequeno, né, que antecede uma obra escrita. Vocês podem ver que a maioria dos livros que vocês leem, que vocês pegam na biblioteca, que vem no box de vocês, até nas apostilas, vem uma introdução, abordando o quê? O que ele serve? Para apresentar ao leitor, é a apresentação da obra. Ela vai apresentar o que o livro vai ofertar, mais ou menos o que vai acontecer no livro. Ó. Numa dissertação, né, num trabalho de faculdade, a introdução deve ser anunciar ao leitor qual assunto será discutido ao longo do texto. Nos livros também, você vai ter uma noção, vai ser apresentado o que na introdução? Vai ser apresentado os personagens, né? E o que também aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui, ó. Vai ser apresentado para vocês os personagens e também a situação inicial da história, tá? É apresentado os personagens e a situação inicial da história. Quer ver? Olha só, eu peguei e já produzi aqui, ó, eu vou estar enviando para vocês isso daqui como se fosse um gabarito e também, né, um alicerce para vocês poderem estar se espelhando. Vocês vão poder estar lendo a introdução que a Prof. Tati criou em base da historinha, né, do Mendeleévio e da Telúria, lá o conta-aula de canto, né? Vocês podem estar lendo, se espelhando aqui, criando a introdução de vocês, tá? Podem estar também querendo, pegar, assim, prof, gostei da sua introdução, posso estar utilizando ela? Pode sim, tá? Olha como é que ficou a minha introdução. Sabemos que muitas pessoas gostariam de cantar bem. Eu já abordei um assunto que tem a ver com a história. Por isso, na história de hoje, Telúria, ó, já apresentei um personagem, uma menina determinada decidiu que irá praticar aulas de canto. Qual que é a história em si? É as aulas de canto da Telúria. Já abordei o assunto. E para isso, precisa treinar todos os dias. Seu irmão, Mendeleévio, e seu pai não gostaram muito dessa ideia. Por que eu peguei e coloquei isso aí? Eu coloquei o assunto inicial da história, né? Que o assunto é as aulas de canto. Eu apresentei os 3 personagens da história e outra coisa muito importante da introdução é que ela não conta o final e ela vai instigar o leitor, ou seja, vai dar vontade do leitor de saber o que o Mendeleévio e o pai dele vão fazer, porque eles não gostaram dessa ideia, então eles vão ter uma atitude em cima disso. E eu não contei o final. Legal, né? Então, aqui está uma introdução, uma ideia de introdução para vocês poderem estar se espelhando para fazer esse exercício, ou se preferirem, podem estar optando por utilizar a minha introdução. No exercício 5 aqui está pedindo, leia o início do seu texto para um colega e ouça a leitura que ele fará. Quando nós formos para a escola, né, nós voltarmos para a escola, a prof vai trabalhar esse exercício com vocês. Agora aqui, galera, agora sim, vamos lá. Produção. Escreva a primeira versão completa de sua história, considerando tudo o que você já planejou até agora. Essa versão vai ajudar na execução das tarefas seguintes. Troque sua história com a de um colega, leia individualmente e depois em duplas identifique aspectos que poderiam ser melhorados nas 2 histórias. Revise a história criada por você e escreva a segunda versão fazendo as alterações discutidas com o colega. Aqui, como vocês já estão acostumados com a nossa apostila, vocês vão avaliar depois a sua história. Faça a versão definitiva do seu texto, deixe seu texto exposto. Vocês vão fazer gente, prestem atenção. Vocês vão fazer essa atividade no caderno de produção de texto, porque nós vamos produzir um texto, uma narrativa. O que eu vou ofertar para vocês aqui? Olha só, gente. Como falou lá, aqui, ó. Como falou aqui, vocês podem estar escolhendo para ser a primeira pessoa, pode ser um dos
dos irmãos ou o pai contando a história, lembrando que é uma narrativa. Você vai contar como você, se você estiver participando, né, como se você estivesse fazendo parte na primeira pessoa, e você tem que colocar as narrações, os personagens conversando, né? Se você optar pela terceira pessoa, você vai ser apenas narrador, você não vai fazer parte da história, você vai contar tudo o que está acontecendo, todas as partes. O que a Prof. Tati fez para vocês poderem entender, como nós estamos abordando agora, e para vocês conseguirem fazer? Olha aqui, gente. Se você escolheu fazer a narrativa em primeira pessoa, vocês vão copiar esse início. Eu fiz um início para uma narração da primeira pessoa e eu fiz um início para uma narração da terceira pessoa. Vocês vão copiar, crianças, esse início da narração e o final, ó, eu iniciei a narração, eu fiz o que aqui? Eu fiz essas partes aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz a situação inicial e o conflito. Agora, os fatos e clímax e a conclusão é com vocês. Então, deixa eu ver se eu entendi, prof. Eu vou copiar o início que você fez e o resto é comigo? Exatamente. Por isso que eu fiz duas opções. Eu fiz uma narrativa na primeira pessoa, quem quiser fazer sendo um dos personagens. No caso aqui, para ficar neutro, eu decidi fazer a narrativa como se fosse o pai, tá? Pode ler aqui, ó. Tem que ter o título, ó, gente, coloca o título da história, que é a aula de canto, e comecei assim. Certo dia, eu desci as escadas de minha casa por causa de um som estridente vindo da minha sala. Foi quando me deparei com meus filhos, Telúria e Mendelévio. Ó, lembra que na situação inicial eu tenho que apresentar os personagens? Discutindo por causa do som, que na verdade ela é Telúria praticando exercícios vocais. Quando pensei em dizer algo, Mendelévio, todo assustado, disse: Ficou doida, menina? O que é isso? Eu vou olhar lá a minha história em quadrinhos, gente. Vou lá e eu vou copiar as falas, tá? Toda vez que eu for expor uma fala de um personagem, eu não vou alterar. Eu vou copiar igual eles falaram lá na história em quadrinho. Não pode alterar. Você pode alterar contando a história, mas a fala do personagem não. Vocês podem ver que eu copiei igualzinho que estava lá. Lembrem-se que quando um personagem vai falar, você tem que colocar lá, que nem eu coloquei. Mendelévio, todo assustado, diz, 2 pontos na outra linha, parágrafo, travessão, e aí você coloca. Ficou doida, menina? O que é isso? Telúria, aí depois que a pessoa terminou de falar, vou para outra linha, parágrafo, e continuo a narração. Telúria, com um tom explicativo, respondeu, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Você não leu o título da história? Então, aqui vocês podem ver que eu coloquei o conflito e a situação inicial. O resto com vocês continuam a história, tá? Se você optar pela narrativa em primeira pessoa. Se você optar para ser só o narrador, que não quer participar da história, é em terceira pessoa. Também fiz aqui o início e vocês dão continuidade. Olha lá, ó. Título, aula de canto. Na outra linha, letra maiúscula, parágrafo, eu iniciei assim. A nossa história de hoje se passa em uma manhã qualquer, na casa de 2 irmãos, Mendelévio e Telúria. Aqui vocês veem também que eu estou apresentando os personagens. De início, sempre apresente os personagens e o conflito. A irmã, numa manhã em particular, decidiu iniciar aulas de canto. De repente, ouviu-se pá, pé, pi, pó, vindo da sala de estar. Na outra linha, parágrafo, travessão, ficou doida, menina? O que é isso? Travessão, questionou Mendelévio assustado e com os ouvidos doendo. Eu não coloquei Mendelévio questionou no início. Eu posso colocar a fala dele de primeiro e depois, como narrador, explicar. Questionou Mendelévio assustado e com os ouvidos doendo. Telúria, com um tom explicativo, respondeu: Você não leu o título da história. Você não leu o título da história? E daqui vocês continuam também. Eu percebi que aqui eu coloquei 2 vezes manhã, então eu vou colocar aqui, ó. Vou apagar aqui. A nossa história de hoje se passa. Vou apagar essa parte aqui, porque senão vai se repetir muito uma manhã. Se passa. Aqui, ó. Agora vai ficar legal, ó. A nossa história de hoje se passa na casa de 2 irmãos, Mendelévio e Telúria. A irmã, numa manhã em particular, né,
Por que, gente, que eu tenho que colocar mais ou menos esse período? Porque aqui pede, ó, quer ver, ó? Aonde que está? Aqui, ó. Use marcadores temporais. Durante o dia, pela manhã, um tempo depois. Vocês têm que colocar mais ou menos isso, porque nós não temos data, se é numa data semanal e nem data de mês. Não é no dia 13, não é na segunda, não é em março, não é em maio, não é o ano, não tem. Então, quando a gente não tem, a gente utiliza esses termos aqui, ó. Durante o dia, pela manhã, um tempo depois. Ó, a prof usou aqui também, ó. Numa manhã particular, aqui também, ó, certo dia, né? Para vocês terem uma noção de tempo também. Então, nesse exercício aqui, que vocês vão estar fazendo aqui, ó, dessa página aqui, que é a página 63, vocês vão estar realizando essa narrativa no caderno de produção textual, aonde vocês vão escolher uma dessas duas opções que a Prof. Tati fez aqui, vão copiar esse início, né, situação inicial e o conflito, e vão continuar a narração. Lembrando que na narração você tem que expor a fala e como o personagem está na face dele, igual tá falando aqui, ó. Tem que ter o gestual e a postura, a expressão facial. Olha aqui, eu não coloquei aqui, ó. Ficou doida, menino, o que é isso? Questionou Mendeleev, assustado e com os ouvidos doendo. Ou aqui também eu coloquei, ó, assustado. Ela, com um tom explicativo, porque na história ela está com um tom mais explicativo, né? Ela não está irritada, ela não está brava, ela está calma. E ela, com um tom explicativo, fala para ele. Lembrem-se que tem que expressar isso, as expressões do personagem, o jeito que eles estão falando, tá bom? Beleza? Belezinha? Então, essa é a atividade. Qualquer dúvida, podem estar me chamando. Beijo!